Família da Rede Petrópolis de Televisão. Estamos iniciando mais um programa Dossiê História, mais uma série especial do programa Dossiê História que vamos levar hoje, continuar o nosso debate da semana passada sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. E compõem os integrantes deste debate os mesmos convidados da semana passada, em que eu vou aqui citar os nomes e gostaria até que fizessem a projeção de cada convidado. Coronel Arnaldo Vieira Neto, primeiro aqui à minha esquerda, que é militar da Polícia Militar de Brasília, já reformado. O coronel, hoje eu estou falando de improviso, viu, coronel? Então, um currículo dos quatro. Se houver algum erro, por favor, vocês me corrijam, tá? O coronel teve uma atuação na sua carreira junto ao batalhão que comandou o batalhão de guarda, né? O batalhão que protegia, fazia a segurança do Planalto e dos poderes, né? Do Congresso, né? Congresso. Isso, Batalhão Esplanada. Teve também uma atuação em outros batalhões de comando lá em Brasília e teve também uma atuação no exterior, nas missões de paz em Angola e Sudão. Aliás, Sudão, o senhor deve ter arrumado um problema lá sério, lá, porque o Sudão estava em polvorosa naquela época. Lá, ainda está até hoje, né? Agora dividiram o Sudão, né? Isso, Sudão do Sul e Sudão. Muito bem, então temos ainda participando integrante do nosso debate, o Fábio Verícios, que é instrutor da ESG, da Escola Superior de Guerra. Eu sou formado pela ESG. Formado pela ESG e palestrante convidado também da ESG. Isso, mas necessário. E membro do Instituto Histórico e Geográfico do Militar do Brasil. Não é? Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Temos também aqui o João Felipe Viarte, que é nosso colega, advogado, contabilista também e produtor de eventos na cidade. Conhece bem todos os ângulos da cidade, conhece bem a noite petropolitana. Né, Bastante. Conhece todos os problemas da noite petropolitana, alguns deles, inclusive, se der tempo, nós vamos falar aqui, né? E também estou trazendo aqui, com muita honra, o doutor Henri Davi Grazinoli, que também é jurista da cidade, é professor nas disciplinas de Direito Administrativo e Constitucional, advogado militante e também participou de 2 governos municipais, né? O primeiro do Sérgio Fadel, que me parece que foi secretário de Fazenda, não, doutor Henri? E também no governo do Paulo Mustrange, que ele foi o procurador-geral do município. Todos os nossos convidados, para minha honra aqui, são pessoas altamente experientes e estão habilitadas hoje a debater os temas que nós vamos colocar aqui, né? E eu, então, iniciaria o programa já fazendo uma provocação no sentido de que aqui o coronel Arnaldo Vieira Neto já iniciasse a nossa conversa e eu direcionaria ao coronel qual foi a impressão dele nessa primeira semana em relação... Eu quero lembrar aos telespectadores que nós estamos na continuação do programa da semana passada, onde nós abordamos alguns temas e hoje nós vamos voltar a eles dentro de um segmento de dinâmica sem prejuízo de abordar outras temáticas que aqui vão surgir, né? Gostaria que os colegas também fizessem a interação na conversa, independentemente de qualquer solicitação, pode intervir à vontade. Então, coronel, eu gostaria de saber quais são as suas impressões iniciais a respeito dessa primeira fase da implantação. Porque há uma expectativa muito grande, uma expectativa popular. Poxa, os militares chegaram, mas ainda não estão fazendo nada. Há uma série de pendências burocráticas que ainda depende para que o Exército possa atuar com uma amplitude maior em todas as áreas, inclusive nós temos ainda o marco jurídico, como muito bem aqui lembrou na semana passada o Fábio, né? Nós temos que definir um marco jurídico, esse marco jurídico não foi definido ainda.
Mas os militares, eles estão enclausurados, eles não estão falando nada. A imprensa ficou frustrada porque achou que os militares iam chegar naquela reunião lá com a imprensa e já fosse, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a coisa não é assim. Nós não estamos, desta vez, trabalhando em cima de um projeto oba-oba. Quer dizer, o Exército vamos dizer assim, o ator que vai intervir, né, por ordem presidencial, do decreto presidencial que delegou, eles têm que tomar ainda peso uma situação, tem uma evolução. Então, eu gostaria que o senhor colocasse para nós como é esse processo evolutivo, o que está ocorrendo, por que ainda não houve ainda essa atuação nas ruas de uma maneira efetiva. Boa noite, professor Prisco. Boa noite, meus colegas. Boa noite, telespectadores. Olha, nós estamos muito nos primeiros estágios ainda dessa intervenção. Então, os efeitos práticos que nós estamos sentindo é que os números de confrontos, né, a tiro diminuíram sensivelmente. A sensação de segurança parece que melhorou, mas são sensações incipientes, porque estamos muito no início ainda. Né? A atuação não é a primeira que ocorre, já houve outras atuações nesse sentido, e como nós falamos aqui na semana passada, atuação por atuação, ela não pode seguir o que foi feito das outras vezes. O importante é se mudar as consequências. Né? Eu vinha conversando com o João Viliar, e eu posso fazer uma analogia. A inflação no Brasil, ela cedeu, não foi por causa do plano cruzado que congelou os preços. Foi por causa do plano real, que foi no cerne da inflação, ou seja, o excesso de gasto público. Houve a contenção da máquina pública e a inflação cedeu. Então, o que tem que ser feito nessa área de segurança pública é ser pontual. Marco jurídico. Se não houver a mudança da mentalidade, do garantismo, hoje melhor absorver 10 condenados do que prender um inocente. Até quando isso pode prevalecer? Presunção de inocência. Existe presunção de inocência em uma pessoa que responde a 10 inquéritos, a 10 processos? É o que ocorre hoje, o crime compensa. Então, as polícias hoje, elas atuam no limiar. Polícia não foi feita para gente de bem. O poder de polícia, tecnicamente, juridicamente, é para que o Estado, com a manos militares, ela impeça o excesso do direito individual em detrimento do coletivo e da coletividade. Então, é aí que a polícia atua. A polícia ela não pode corrigir todas as mazelas da sociedade. Ela sofre tanto quanto a população. A polícia do Rio de Janeiro é o policial do Rio de Janeiro que mais morre no mundo. Sofre por causa desses desvios todos. Então, enquanto não houver mudança na legislação, pode colocar 1 milhão de policiais no Rio de Janeiro, que, compensando o crime vai ser praticado. O senhor sente alguma diferença em relação ao cerco que está sendo feito no Rio de Janeiro, com a entrada de fuzis, de armamentos? Parece que a estratégia do Exército se situou no setor de informações. Então, eles estão trabalhando apenas, já que eles não estão podendo ainda atuar num confronto direto com os bandidos, a impressão que me passa é que eles estão cercando o Rio de Janeiro, as entradas do Rio de Janeiro, já estão apanhando as armas e identificando os traficantes, traficantes de armamento, estou me referindo a traficantes de armas, né? E porque esse vamos dizer assim, o ponto nevrálgico da situação do Rio de Janeiro. O municiamento de armas e de projéteis para poder fazer a guerra, eles estão se armando, eles se armam através de uma estrutura que já vem sendo municiada de gente que entra e traz essa arma para cá. E me parece que aeroportos
e portos também colaborem muito nisso. Então, eu acho que a posição do Exército, no momento, ela se situa nessa informação, nessa localização, um trabalho de inteligência. E aí eles vão cercar esses bandidos, esgotando a resistência deles, porque eles vão ficar sem munição. Doutrinariamente isso é perfeito. Em uma atuação, seja ela militar, policial, nessa área de segurança pública, ou militar que seja, a primeira coisa que se faz é cortar a linha de suprimento. Não adianta a gente combater o mal se o mal recebe ressuprimento. Então, a primeira coisa que se faz é cortar a linha de suprimento. Não entra arma, então a Polícia Militar do Rio de Janeiro, apreendendo 600, 700, 800 mil fuzis por ano, no ano seguinte vai apreender 500, 400, 300, não por ineficácia do policiamento, mas por falta da matéria-prima, que é o armamento ilícito, na mão do bandido. Então, esse controle de fronteiras, ele é fenomenal. Controle de fronteiras e de divisas, para a arma não migrar dentro do território nacional. Então, cerca as fronteiras e as divisas. Mesmo assim, é uma operação muito difícil. Nossa fronteira seca são 17 mil quilômetros de fronteira seca. Então, é praticamente impossível. E sendo que a maioria é a Amazônia, né? É fechado. Então, é uma tarefa difícil. Então, nós temos que voltar ao ponto principal. É fazer com que o crime não compense. Fazendo outra analogia, eu morei no Sudão 2 anos, e lá não se traficava drogas, nem se consumia bebidas alcoólicas. Porque lá... São muçulmanos. São muçulmanos, e lá imperava a Sharia, que é a lei muçulmana. Então, ninguém se arriscava a entrar nessa área de comércio, drogas e álcool. Porque para álcool, a primeira punição eram 40 batadas, a segunda, pena de morte. E do tráfico de drogas, pena de morte. Eu não estou aqui defendendo pena de morte. Sim, era a realidade deles. Realidade deles, mas funcionava. Porque certeza da punição. E não se via tanto policial na rua. O senhor poderia sair a qualquer hora, com o seu relógio, com o seu telefone, que não é sofrer sequer uma abordagem. Então, nós temos que colocar na cabeça da população: o crime não compensa. Não cometa o crime. Por quê? Hoje, uma mulher que tenha uma criança menor de 12 anos, que seja pega por tráfico de drogas, ela vai receber prisão domiciliar. Nada melhor do que enveredar por esse caminho. Perfeito. Na semana passada, 8 mulheres com bebês foram presas em São Paulo, tentando levar droga e celular para dentro, exatamente porque mudou a legislação. Já dentro do presídio. E esse número vai se aumentar exponencialmente. A respeito da inteligência, Prisco, com certeza o CIE, o Centro de Informação do Exército, já fez todos os levantamentos que deveria, e não são de agora, de antes, de muito tempo. Então, isso já foi feito, é claro que está sendo novamente abastecido de novas informações. A questão é de operacionalidade. E a operacionalidade, no caso de uma força militar, como foi feito no Haiti, você faz com o material humano, homens bem treinados e qualificados, e nós temos, o equipamento bélico, nós o temos também, e o marco jurídico. Onde é que está? Falamos isso semana passada, uma semana depois, vamos falar nisso de novo. Agora, como é que você consegue um marco jurídico se 2 ministros do Supremo Tribunal Federal estão batendo boca na internet? E tem também uma atuação aqui, João, lembrando aqui para você já tocar nisso, e também doutor Henry, a OAB que está se colocando contra essa situação. A OAB hoje, para mim, é uma instituição decrépita. Para mim, teria que fechar a OAB, acabar com ela e começar do zero com uma nova instituição, limpa, sem gordura, tipo um colégio de advogados, entendeu? Uma coisa muito endógena para nós, né? A OAB, enquanto órgão de classe, para a classe mesmo. A OAB, enquanto órgão de classe, defender as prerrogativas do advogado e tal, até aí tudo bem, a gente entende, né? Agora, o posicionamento político e ideológico está muito claro, né? Dentro do cerne da OAB e de suas gestões, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né?
E aí é tal história, é a adesão ao discurso hegemônico, né, que a gente já vinha conversando semana passada, o que só agrava o problema, porque é uma situação excepcional que acontece no Rio de Janeiro. Não é uma questão de prerrogativa, não é uma questão de garantia ou não de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais nossos, da população, é que já estão aviltados há muito tempo e a gente não vê a OAB se manifestar nesse sentido. Então, isso eu lamento muito. Até mesmo a OAB Nacional me parece muito tímida. Embora, bastante tímida. A gente sabe que o atual presidente da OAB Nacional, ele não é uma pessoa ligada a PSOL nem a PT, esses partidos que eu chamo de partidos doentes, né? São psicopatas da política, né? PSOL, PT, etc. Ele não pertence a esse grupo. Mas, de qualquer maneira, eu vejo a OAB Nacional também uma timidez muito grande. Doutor Nervo, pode dar uma palavra para nós sobre isso? Meu boa tarde a todos, os colegas aqui da mesa, Gilberto Prisco, aos nossos ouvintes, telespectadores. Olha, eu estava ouvindo aqui a conversa a respeito desse... Chegamos à questão da liderança, e você fala da OAB, você está defendendo essa tese publicamente. Né? É verdade. Eu até me manifestei lá na sua observação. Concordo que a instituição está numa crise sem precedente. E eu sempre me lembro de uma situação que é a seguinte: todo líder, quando ele é alçado a essa condição de líder, seja em que situação for, ele não pode ser vacilante. Não existe liderança sem vacilo. A OAB tem líderes que vacilam porque eles não têm representatividade. Foram eleitos em eleições que não sequer tem mais da metade de votantes, em muitos lugares aí pelo Brasil, e, de certa maneira, isso é um problema do Brasil. Não é? No caso da intervenção, e já entrando na questão da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, ontem o presidente da República deu uma entrevista, Michel Temer, e ele, na entrevista, mal definimos ainda o marco jurídico, que, para quem não sabe, é a limitação de até onde e como os militares devem agir nessa situação atípica de agentes de segurança pública, porque isso é atípico na função das Forças Armadas. Mas o Michel Temer deu uma entrevista ontem e já disse, uma semana depois, aliás, 2 dias depois da aprovação pelo Congresso Nacional, né, do decreto presidencial de intervenção, ele disse que talvez possa até antecipar o fim dela. Olha, ele acabou de decretar uma intervenção até dezembro. E ontem ele disse que talvez ela vá até outubro, ou setembro, quem sabe novembro ou agosto, não sei, dizendo o seguinte, que eu posso colocar a votação da reforma da Previdência para depois das eleições, porque aí os colegas deputados ficarão bem à vontade, já passou a eleição, então nós votaríamos no final do ano. Ele então interromperia, porque, para os telespectadores entenderem, aqueles que não sabem, sob a vigência de intervenção federal não se pode mexer na Constituição. E a reforma da Previdência implica numa modificação na Constituição. Então, ele já disse isso ontem. Então, você vê que há um vacilo, há uma incapacidade generalizada, né? E depois daquele nosso debate aqui de semana passada, onde uma das conclusões que chegamos aqui foi que a intervenção era uma intervenção meia-boca, que o correto teria sido o presidente intervir no Estado e afastar o governador, o debate dessa semana, em que hoje eu assisti em várias emissoras de televisão, numa das principais, agora à tarde antes de vir para cá, era exatamente sobre isso. Por que não tiraram o governador, então? Porque agora começa a surgir um impasse. O militar, que recebeu a incumbência, o comandante da intervenção, ele diz, olha, eu faço a minha parte, agora eu quero saber o seguinte, e o marco jurídico? Até onde posso ir? Isso não é problema meu. Eles vão ter que resolver, diz ele. Então, eu tenho a impressão que os militares vão fazer a parte deles. Eu confio nisso. Eu acho que as Forças Armadas não vão sair mal dessa intervenção. Eu não acredito nessa possibilidade. Até pela própria forma como eles se organizam, pelo histórico que eles têm, eu não acho que sairão mal. Agora, poderíamos talvez perder, eu não gostaria que nós perdêssemos a oportunidade desse momento de fazer, por exemplo, uma reforma no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, como dizem aqui os colegas, dar uma mexida em algumas questões jurídicas para nós tornarmos o crime menos agradável, né, mais desagradável. Nós precisamos disso, principalmente na execução das penas, porque até nós temos sanções muito boas. O problema é que ninguém
cumpre pena no Brasil, a não ser o pobre. Esse sim, que não tenha muitas vezes uma assessoria jurídica eficaz, que chega até os tribunais superiores com rapidez, então ele sofre com isso. Então, talvez a gente perca a oportunidade, e se nós tivéssemos um governo legítimo, um governo que estivesse realmente preocupado com a nação, né, e ele na verdade, o resultado do fracasso da República, um fracasso retumbante, que isso ninguém pode contestar. Aí já não se trata mais de ser monarquista ou ser parlamentarista, o fato é que a República, o presidencialismo é um grande fracasso e carregou consigo a República junto. Talvez nós conseguíssemos salvar a República, mas o presidencialismo eu acho muito difícil. Insistirmos nessa ideia vai ser um absurdo. Então, seria o momento de mostrar que com organização, com ação efetiva contra o crime organizado, isso poderia ser uma referência para o Brasil mexer em muita coisa. E nós reformarmos, recomeçarmos, né? Eu entrando na tua seara, a gente podia marcar um outro programa para discutir essa situação da República ou não, porque isso é um assunto mais do que apaixonante. Eu não sei se o Prisco vai ter recurso para pagar cachês, assim que os cachês são altos aqui. Esse programa não terá fim, doutor. Esse programa não terá fim, vai direto, um emendado no outro. Falando na atuação imediata, na parte logística da coisa, o Exército, eu não vou nem tocar como Forças Armadas, porque o comando está no Exército. A semana passada a gente já teve alguns colegas seus que reclamaram da Marinha e da Aeronáutica. Isso, eu fazer o meia-culpa. Aqui que semana passada eu falei que a instituição no Brasil seria o Exército, não as Forças Armadas, e alguns amigos meus me ligaram, então de brincadeira reclamando. O que eu quis dizer é, politicamente falando, o peso do Exército no país, ele é muito maior do que o da Marinha ou da Força Aérea. Não que a Força Aérea e a Marinha não tenham sua importância, não tem. Agora a gente teve um certo problema no Ministério da Defesa com a colocação de um general à frente e a Força Aérea não gostou. Eu concordo com a Força Aérea, está certa. Na verdade, o Ministério da Defesa tem que ser exercido por um civil, para não haver a disputa entre as forças. É assim em qualquer lugar do mundo que tem um Ministério da Defesa. Mas voltando para a logística, aqui no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro, ele não está interessado em aplauso, ele não está interessado em propaganda, em aparecer nas grandes mídias, ele está interessado em cumprir com a sua missão. Então não espere que um porta-voz do Exército chegue sorrindo e diga tudo que vai ser feito, do jeito que vai ser feito. Ninguém vai dar para o bandido a receita do bolo. Em momento algum. E essa é uma questão importante, por isso que eu digo, porque eu tenho quase certeza de que essa missão, antes de ser dada via decreto, houve uma consulta, evidentemente, às lideranças da Força Armada. Porque se não tivessem preparados, eles diziam, olha, o momento não é para isso. Eles estavam preparados, estão. Agora, é evidente que, nas limitações, e aí eu queria rapidamente citar a questão dos direitos humanos, a gente pode voltar aqui depois, mas eu só queria fazer citação de um detalhe. Esse é outro paradoxo. E aí citou a OAB, nós citamos aqui grupos de defesa dos direitos humanos, muito bem lembrado por você, acho que nós temos os nossos direitos aviltados há muito tempo, mas o Brasil também inverteu, porque o Brasil, antes de educar a população para entender o que é o direito e o exercício do direito, ele proclamou esse direito numa Constituição. Isso é o inverso da história do mundo, porque sempre foi o contrário. As nações criam um espírito de nação, elas educam a pessoa para se integrar numa comunidade, respeitar direitos, mesmo que esses direitos não estejam inscritos, mas nós aqui invertemos a situação e muitas vezes a cidadania passou a ter direitos, e eu vejo a perplexidade muitas vezes de um cidadão que lê a Constituição pela primeira vez. Eu fiz um programa anos atrás, patrocinado pelo governo federal, era presidente o Fernando Henrique, e eu tive um programa que foi aprovado chamado Universidade Solidária. Viu um programa federal que chamava Universidade Solidária. E um programa meu aqui, da minha coordenação, a pesquisa de direito constitucional, nós fizemos uma cartilha de direitos constitucionais básicos e grupos de estudantes e professores visitavam as escolas, falavam da Constituição e distribuíam a cartilha, que era uma Constituição em quadrinhos, então, com uma história com as crianças e tal. Muito bem. Esse programa foi até premiado, uma coisa que me orgulha muito. Muito bem. Nessa época eu constatei o seguinte, foi anos 90, final dos anos 90, as pessoas quando se deparam com a quantidade de direitos que tem uma Constituição, elas ficam, nossa, mas tudo isso aqui, eu posso isso, eu não posso ser, quer dizer que eu não posso ser preso à toa, quer dizer que minha casa não pode ser invadida. Ou seja, o brasileiro, ele tem a noção de direito, primeiro, pelo rol, pelo documento,
depois pela cultura. Isso é um absurdo, porque isso atrapalha demais o processo. Uma Constituição que é eminentemente casuística, né? Casuística, E eles fizeram totalmente. questão que ela fosse casuística. Tinha que ser. Quando, na realidade, toda a Constituição, as que são consagradas no mundo inteiro, historicamente, Ela é uma são decorrência. aquelas cartas de princípio. Ela é uma decorrência e não... A Constituição ela tem que ser, na verdade, consequência e não causa. Exatamente. E nós transformamos aqui, nós fizemos o contrário. Aqui a Constituição passou a ser causa. Se você analisar a história recente, ver como se deu a Assembleia Nacional Constituinte, que era o presidente da República, José Sarney. O homem da caneta era José Sarney. Não precisa falar mais muita coisa. Né? E aí nós tivemos lá o Ulisses Guimarães, líder no Congresso Nacional. Eu chego a pensar que aquela Constituição foi feita com o seguinte princípio: todas as liberdades do mundo para que nós possamos atuar e chegar no momento que está hoje. Só que aí de cima para baixo, com todos os políticos praticando toda essa espécie de impunidade que tem, a STF não prende ninguém, não é isso que está acontecendo hoje? Só que aí isso acaba também se ramificando e se espalhando por toda a população. Quem entende mais de Código Penal dentre todos nós aqui? É o preso. Ele sabe tudo do Código Penal, ele sabe tudo dos direitos dele, inclusive dos constitucionais. Então, essa Constituição ela foi, de fato, casuística, na minha modestíssima opinião. Eu me formei justamente em 1984, né, no curso de contabilidade aqui no Liceu Municipal, fui orador de turma e o tema que me foi proposto e eu falei foi sobre a Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, eu rasgaria todo o meu discurso e faria outro, completamente diferente, porque o que se viu no Brasil foi realmente uma Constituição casuística, não existe outra nomenclatura. E o grande culpado foi o Ulisses Guimarães, não foi nem o Sarney, foi também, o Ulisses exatamente, que promoveu toda aquela história, não, vamos ter uma Constituição cidadã e tal, e confundiram as leis do cidadão com a Constituição. Mas foi um grande acordo, aquela Assembleia, ela foi um grande acordo político. Porque, inclusive, nós temos registros, eu tive vários registros, inclusive contato com pessoas que trabalharam na Assembleia Constituinte, inclusive como assessores jurídicos dos constituintes, e tem um grande amigo que trabalhou lá em Brasília nessa época, e ele dizia o seguinte, que a negociação na Assembleia Constituinte se dava da seguinte maneira: os constituintes da chamada esquerda conservadora, esquerda radical, eles não iriam votar a favor de determinado item, por exemplo, no rol dos artigos, do artigo 5º dos direitos fundamentais. Não concordavam com alguma coisa. Aí eles iam negociar com o outro grupo, que não concordava com algum postulado deles. Vou dar o exemplo da questão do imposto sindical obrigatório, que foi uma matéria polêmica nos bastidores daquela Constituinte. Né? E o acordo foi feito: eu voto a favor desse artigo aqui, e você vota a favor daquele. Então, isso não houve um debate. Ela foi um grande acordo político. Por isso que ela, inclusive, é tão extensa. Você aprova o meu, que eu aprovo o seu. Essa é a questão. E ficou essa confusão. Aquela Constituinte que gerou a Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, que, na verdade, é uma Constituição absolutamente esquizofrênica, porque ela não é nem parlamentarista nem presidencialista, ela é alguma coisa que a gente não consegue entender. No meio do caminho, nós íamos ser um parlamentarismo. E aí, no meio do caminho, modificaram. Mas ela foi feita com um espírito profundamente revanchista contra o regime militar. Sim. Eles utilizaram a Constituição para tentar se vingar daquilo que sofreram no regime militar, e agora está todo mundo indo preso porque meteram a mão no dinheiro público. E para seguirem livres, leves e soltos, quem sabe até para um projeto que já estava premeditado para chegar nesse momento aqui, porque a corrupção do tamanho, porque sempre houve corrupção. Não, peraí, vamos lá. Aqueles 10 mil reais para o funcionário dar o carimbo e o papel passar, que chamava-se antigamente, que não era nem do meu tempo, de suborno. Isso é uma coisa. Isso. Agora, você fazer, como tivemos notícia essa semana, um superfaturamento de 6.000% em cima de uma obra pública, de uma compra, de um contrato de prestação de serviço, 6.000%, doutor. Isso aí está muito além, está muito fora da curva de qualquer tipo de corrupção no lugar do mundo. Né? Porque existe corrupção em todo lugar do mundo também, não é privilégio só nosso aqui no Brasil, não. Agora, a partir do momento em que você tem uma obra que poderia custar R$1 bilhão, custa 10 para a gente rachar 5, não é Estado que aguente, não é contribuinte que suporte. Né? Isso aí é garantido pela impunidade que está colocada na Constituição Federal, a questão do foro privilegiado. Imagina, doutor, imagina, eu sou presidente da República e eu indico quem me acusa
na Procuradoria-Geral e quem me julga no STF. Mas tem que passar pela sabatina do Senado. Presidente do Senado, senta aqui, vamos conversar. E aí é que começa o problema todo. E tem um detalhe que eu acho que é importante, que está acontecendo aqui conosco nesse momento, na semana passada também, que é inevitável. Essa intervenção militar no Rio de Janeiro, ela já está provocando uma discussão política de grande dimensão no Brasil todo. Porque isso vai levantar uma discussão política sobre todas essas questões que nós estamos debatendo aqui, inevitavelmente. Ontem, por exemplo, eu tive notícia que alguns governadores do Nordeste já mandaram ofícios para o presidente da República dizendo que precisam de uma atenção lá nos seus estados, se não na mesma medida que o Rio de Janeiro, mas pelo menos com alguma coisa próxima. O que significa dizer que esse assunto da discussão do que é o Brasil hoje, para valer mesmo, que estava sendo debatido nos tribunais, porque estava na Lava Jato essa conversa, no judiciário, ele vai, sem dúvida nenhuma, volta para a população de novo, através da imprensa, através dos meios de comunicação, das redes sociais. A intervenção militar no Rio de Janeiro é um fato, mas o que decorre desse fato não é só uma problemática, ou como dizia o Dari, o grande artilheiro, uma solucionática, né? Na verdade, é a possibilidade de reabrir o processo de discussão do que nós somos e do que pretendemos ser, sem fazer nenhum trocadilho, e considerando que nós temos eleições agora em outubro. Professor, o que esses governadores estão descobrindo é que a melhor faceta do poder não é ter o poder, é ser amigo de quem tem o poder. Muitas vezes não é conveniente eu indicar o nome para aquela cadeira, porque o peso político daquela indicação e as cobranças advindas com essa indicação são muito pesadas. Foi o que nós já conversamos aqui. Quais são os critérios de indicação do comandante-geral da Polícia Militar de qualquer estado do Brasil? Quem escolhe? Por que escolhe? Por que escolheu? Qual é o currículo? Quais são os vínculos? Vamos descer o nível. Além da finalidade institucional, tem mais alguma finalidade nessa indicação? Alguma outra coisa? Essa indicação do diretor da Polícia Federal fracassada agora é um grande exemplo do que o coronel está dizendo. O senhor já viu? Vivo o exemplo. Ele se queimou em 1.200 votos em um mês na cadeira. O senhor já viu um chefe de polícia comparecer a uma agenda não programada com o presidente da República na calada da noite? Vai tratar de quê? O senhor é um subordinado, eu não tenho que tratar nada com o senhor aqui. O senhor se refira ao seu ministro da Justiça, ele é seu chefe, eu não tenho que ter diálogo direto passando por cima de um ministro de Estado. Então, enquanto não houver essa blindagem desses pontos-chave, ministro do Supremo, procurador-geral da República e dos chefes da polícia, eu digo como é feito com o Ministério Público. A autonomia que tem o Ministério Público tem que ser estendida às polícias. Não há como fugir disso, porque senão o ente policial vai ser um mero arrecadador de recursos espúrios para o poder político. É o que ocorre hoje, não só no Rio de Janeiro, mas em muitos estados do Brasil. É o imperativo da promiscuidade política, afetando o operacional. Pegando o caminho do Henrique, ele falou algo ali que eu acho que é fundamental, que é a questão da educação e do entendimento de direitos e deveres, que nós não temos isso claro no Brasil. A nossa educação é uma tragédia, é uma grande tragédia. Hoje se ensina no colégio ideologia. Raros são os colégios no Brasil que não ensinam ideologia. A parte pública toda, incluindo as universidades. Aliás, principalmente as universidades públicas. Exatamente. Mas eu vou contar uma história rápida para vocês que aconteceu em 2007. Uma instância brasileira, não vou dar o nome, recebeu um grupo de militares da Coreia do Sul. Bom, levamos os militares para jantar. No jantar, um dos nossos disse para um general sul-coreano: daqui a 25 anos estaremos onde vocês estão hoje. O general sul-coreano olhou para a gente e disse: não estarão. E continuou a comer. Nós achamos aquilo uma grosseria. Quando ele acabou de comer, ele levantou: agora eu vou explicar. Nós tivemos uma ditadura de 25 anos no nosso país que investiu tudo em educação. Investiu tudo em educação. Hoje nós temos o maior número per capita de doutorados por pessoa no país. Vocês nem começaram a investir em educação. Quando vocês começarem a investir seriamente em educação, vocês vão ter que passar por uma geração para que a outra esteja preparada para fazer alguma coisa.
nós nem começamos. Quando foi isso, professor? 2006. Pois é. Há 12 anos. Os dados de educação básica da Coreia, na década de 80, eram igualzinhos aos nossos. Exatamente. Só que a Coreia disparou e nós ficamos por aqui. Exatamente. Então, você não pode exigir de uma população que é completamente desassistida e desaculturada, que considera o carnaval o grande expoente cultural do país, que ela entenda os seus princípios de deveres e direitos. Ela quer direitos. Mas agora nós temos que convocar, e esse momento é para isso, né, eu acho que nós temos que convocar a população a olhar para a política. A população sofrida, e está todo mundo sofrendo, porque no Brasil hoje não tem exceção, é rico, é pobre, está todo mundo sofrendo as consequências desse desastre, sabe, desse naufrágio que foi o Brasil desses anos. Então, eu já estou colocando o naufrágio de 100 anos, eu já não considero mais 20 nem 25, porque em história a gente não pode olhar 5 anos, né, professor? A gente tem que olhar 100 anos. E é um naufrágio imenso, naufragou tudo. Nós não sobramos, se você fizer se aprofundar, e aqui não quero. Olha que eu sou uma pessoa otimista, sou conhecido pelo meu otimismo. Né? Não o otimismo idiota, mas o otimismo com algum fundamento, digamos assim. Mas eu vejo que nós não temos nada a aproveitar desses 100 anos, a não ser o fato da história negativa. É pegar os nossos fracassos todos, não é? E tentar reconstruir uma nação com outros princípios, com outra formação cultural e tentar expurgar tudo isso da nossa história, botar lá nos livros e deixar registrado. É isso aí. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena interrupção, só para dar aqui o registro de algumas mensagens aos nossos telespectadores, né? Nós temos um telespectador assíduo, ilustre, assíduo não sei, mas ilustre ele e é o general Maynard de Santa Rosa, que é um general de 4 estrelas, e aqui eu me refiro a ele com grande alegria, porque eu inaugurei este programa há 4 anos e meio atrás, em verdade em outra emissora, e ele, o general Maynard, foi a primeira entrevista que eu fiz no programa. Fizemos 2 programas, um inclusive gravamos, que foi sobre a Amazônia, e outro sobre os problemas brasileiros que havia naquele período, né? Ele tinha acabado de ir para a reforma, né? Foi exatamente naquele período da Dilma. Então, um grande abraço para o general Maynard, com saudades dele. Agora, ver se aparece, né, general, aqui para a gente voltar a conversar sobre o Brasil, sobre a segurança, sobre o futuro. Naquela época, o senhor aqui projetou alguma coisa em relação a isso. E vamos agora conferir para ver se aquilo que foi projetado realmente aconteceu ou não. Muito bem, temos também aqui um grande amigo nosso aqui da Rede Petrópolis Televisão, que está nos assistindo pelo Facebook. Esse programa aqui está ao vivo agora pelo Facebook. É só acessar a página da Rede Petrópolis Televisão no Facebook e poderá assistir também por lá. E estará também futuramente no YouTube esse programa. Então eu quero aqui também mandar um grande abraço para o Valdec Rocha, que nosso companheiro aqui da emissora, e que está parabenizando o programa e os meus entrevistados. Fico muito agradecido e honrado com as observações do Valdec Rocha. Um grande abraço para você, Valdec. Espero que você venha aqui. Nós estamos com saudade de você. Você que agora está no Rio de Janeiro, lá num belo restaurante, lá no Lagum, né? Inaugurou lá um restaurante. Um grande abraço para você. E parece que teremos aqui, está aqui nesta câmera, né? Então vamos dar seguimento aqui ao nosso programa. E eu gostaria de colocar alguma coisa. Eu interrompi, você ia falar alguma coisa? Hein? Eu queria colocar hoje à tarde, eu tenho uma notícia fresquinha para dar aqui aos nossos telespectadores e também aos debatedores aqui. Não sei se já tiveram oportunidade, mas agora à tarde se falou muito sobre o Sistema Único de Segurança. O Sistema Único de Segurança já há verbas, né? Nesta quinta, o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, apresentou um esboço da proposta do dinheiro a ser direcionado à implementação do Sistema Integrado de Segurança Pública, afirmando, inclusive, o presidente do Senado,
que o numerário já existe. Há também a tramitação em regime de urgência na Câmara Federal e deverá ser aprovado com uma urgência até o dia 20 de março. Talvez, coronel, essa situação que está pendente para a mobilização das forças militares e na implementação do programa aqui de intervenção, talvez esteja na dependência da aprovação dessas verbas aqui e desse sistema único que já vai ser integrado. O Jungmann defende publicamente a aprovação do projeto que cria esse sistema unificado de segurança pública. Então, é um projeto que interessa ao governo. E um detalhe, se você me permite acrescentar, desculpe, mas antes que eu me esqueça, tem também, já essa semana foram feitos alguns repasses, alguns cancelamentos de despesas no orçamento federal para liberar recursos para essa intervenção, se não me engano, na ordem de 42 bilhões já numa primeira. E eu tenho a impressão que os recursos, eles vão aparecer, porque tem que aparecer, né? Senão... nós temos que tomar muito cuidado com esse discurso, né, com essa promessa, né, a galinha dos ovos de ouro, né, desses sistemas unificados, essas unificações. Isso para a gente não mascarar a desmilitarização das polícias. O sistema policial brasileiro, ele não é único no mundo. Existem polícias militares no mundo todo. Existem polícias que são militarizadas também no mundo todo. Certo? O que eles querem criar aqui é simplesmente um sindicato com 750 mil integrantes armados que vai poder parar o país a qualquer momento. Isso é um perigo. Certo? Então, é um poder, é um superpoder. Esse discursinho é muito bom. Eu sou policial militar. Eu, na ativa, não tenho direito à greve. Certo? Não poderia falar em público. Não poderia. Uma série de restrições. Já o policial civil não tem. Parabéns para eles. Certo? Mas são duas coisas distintas. Espírito Santo, Polícia Militar entrou em greve. O que aconteceu? Qual é o mecanismo que nós temos para frear esses excessos? Não tem previsão. Nós não temos. Nós não temos. Então, esse discurso da unificação, e quem conhece o ministro Jungmann, espero que ele não seja candidato a governador do Rio de Janeiro, que vai ser uma lástima. Esse está se projetando para isso. É o que tudo indica. Infelizmente, estão usando as forças armadas de um modo... Ele é o super-ministro hoje, ele é o primeiro-ministro do governo. Coronel, a princípio, a integração a que se refere, eu concordo com você, isso está sendo ventilado, mas essa integração, ela não pode passar da informação, porque senão ela é inconstitucional, a não ser que mexam na Constituição. Perfeito. Porque ela fere o sistema federativo. Perfeito. Né? Pelo menos do ponto de vista... o Pacto Federativo teórico, tem que ser respeitado. Autonomia dos estados e tal. E eu tenho a impressão que seria aí uma tarefa das mais difíceis, não que para político brasileiro, pelo menos para os que tiveram até aí, a gente até arriscar dizer que é impossível, porque eles conseguem quando querem. Mas eu tenho a impressão que essa unificação ela não encontraria, num primeiro momento, a possibilidade jurídica em função disso. A gente tem ouvido muito falar da unificação no âmbito da informação, que é um problema de cadastros, de falta de comunicação entre as polícias no que diz respeito à informação sobre o crime. E eu queria aproveitar, se me permite, para acrescentar um detalhe. Essa semana eu vi algo que eu achei assim, bastante interessante sobre esse problema da atuação das Forças Armadas e da nossa polícia enfrentando o crime organizado. Uma pessoa deduziu isso da seguinte maneira, até porque começou a circular ontem um vídeo gravado por alguns artistas e pessoas da área da cultura, não sei se alguém aqui já viu, isso passou a ser, assisti o vídeo hoje, que estão detonando, desculpe a expressão, a intervenção militar no Rio de Janeiro, a intervenção na segurança pública, desculpe. É o grupo do 342, né? A intervenção federal. É o grupo 342, né? 342, que eu nem sei o que significa esse... 171 duas vezes. Ah, é? Para quem está lá, é 171 duas vezes. Marcelo Freixo. Isso, é o 342. Ele começa, inclusive, com esse número. Eu não sabia, ainda agora está dado o significado aí. Mas, em resposta a isso, eu vi uma declaração de um sujeito, também gravou um vídeo, eu achei incrível, que é o seguinte, ele disse assim, quem entra nas áreas dominadas pelo tráfico, e ele convida essas pessoas que fizeram o vídeo a entrarem, dá um passeio por lá, se você conseguir sair, parabéns.
Mas ele diz o seguinte, o traficante, o bandido armado que domina um território e submete uma população, ele não faz isso por política. A violência que assola o Brasil hoje, nesse setor das quadrilhas e do crime organizado, ela não é política, eles não sabem nada de política, eles não estão preocupados com isso. O esquema deles, segundo o sujeito que residiu muitos anos na favela da Rocinha, aquilo ali é um problema de luta pelo poder e por dinheiro. Eles querem isso. E desafia o Estado, porque o Estado se tornou algo distante, como você bem disse aqui. O Estado está distante. De novo, é o Estado de natureza. Eles não estão preocupados com política, com... Eles se sentem acima do Estado já, porque a partir do momento que eles têm a corrupção de um lado, que os ajuda, e a impunidade do outro, que os ajuda também, né? Corrupção e impunidade. Pai e mãe da reincidência. O crime vai continuar. Mas enfrentar... Eles estão acima do Estado. Eu acho que nós, cidadãos comuns, que não temos uma experiência de polícia, não temos uma experiência de atuação... O cidadão comum, ele quer proteção. Mais do que isso, ele não quer proteção, ele quer liberdade, né? Para poder... Ele quer o combate, ele quer que o Estado hoje desarme aquele sujeito lá. Essa é a intenção. Sabe, tem que desarmar. E aí é aquilo que a gente defende. Eu acho que, como nós estamos enfrentando alguém que hostiliza, e como você bem diz, desafia a ordem existente, por que esse militar não pode abater esse homem que sai com um fuzil nas costas de motocicleta pela rua? Porque nós temos que criar uma condição para que o Estado, que a sociedade imponha a sua autoridade nessa hora também. Porque se não equipararmos as forças, eu, na minha condição de ignorante sobre segurança pública, eu fico pensando como fazer para combater isso. Não tem. Não tem. O marco jurídico é o ponto inicial. Sem o marco jurídico, não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos retornar lá aquela... Enxugar gelo, né? Nós vamos retornar lá o direito constitucional. Nós vamos incendiar o frigorífico. E nós, pela característica do brasileiro, acabamos caindo naquele mundo comum que nós fazemos muito bem, que é a brincadeira, a piada. Ontem eu li na internet que antigamente nós encontrávamos no Rio de Janeiro traficantes usando armamento exclusivo das Forças Armadas. Ultimamente a gente encontra militares usando armamento exclusivo dos traficantes. Não estão em boas condições. Os traficantes são melhores, são mais novos. São melhores, claro. Então eu acho que esse combate, na minha modesta visão, o combate que se faz hoje ao crime organizado, a meu ver, na sua dimensão territorial, ele é um caso de polícia, ele é um caso de segurança pública. Não tem que se discutir ideologia política, não tem que se discutir nada. Ali é uma situação específica, é como se estivéssemos sendo invadidos pela Venezuela, como certa feita o líder lá argumentou, e nossas tropas tivessem que ir para a fronteira para defender o nosso território. Eu acho que nós temos que ir para o território do traficante, armado. Eu não estou falando daquele sujeito, o aviãozinho, aquele cara que vende, sabe, o apontador do jogo do bicho, que faz o trocinho lá pela cerveja. Esse cara ele não afronta a sociedade. Tudo bem que ele pratica também um ato antijurídico, mas eu estou me referindo àquele sujeito que domina o território e que faz a lei. Se você me permite, eu vou muito rapidamente contar aqui um caos. É uma coisa bem rápida, viu? Que eu sei que o tempo já está esgotando. Nós temos 7 minutos. Muito bem. Eu era presidente da Fundação Dom Sintra, que era uma das mantenedoras da Universidade Católica de Petrópolis no final dos anos 2000. E nós tínhamos um projeto, fomos convidados para fazer um projeto educacional numa favela do Rio de Janeiro. Aquela que teve aquela chacina anos atrás, famosa, agora não me ocorre o nome, Vigário Geral. Então, nós tínhamos um projeto para fazer em Vigário Geral, tínhamos patrocínio, inclusive eu tinha conseguido na época incentivo fiscal, nós montamos todo o projeto, era uma escola de música, e através da escola de música, a universidade iria fazer aulas de reforço para as crianças da comunidade, o projeto era lindo. E eu tive que visitar a Vigário Geral para poder ver um prédio que nós íamos adquirir, um prédio lá, ou alugar, né? Não dá para adquirir, porque lá não existe escritura de nada, onde nós íamos instalar o projeto. Naquela época, o Afro-Reggae que nasceu ali, era um dos projetos que funcionava lá e já tinha se transformado numa franquia de ONG. Então eu fui visitar a Vigário Geral com o vice-reitor da universidade, na época do professor Tancredo. E aí, quando nós chegamos lá, fomos recebidos pelo segurança do chefe do tráfico local. Eu nunca tinha vivido aquela experiência, só tinha lido e ouvido falar, mas viver aquilo. E ali, então, naquele momento, eu tive um choque de realidade.
né? Nós começamos a caminhar, atravessamos o carro ficou do lado de fora da comunidade, nós atravessamos uma passarela e fomos a pé, entramos de Vigário Geral a pé. Você atravessa ali a passarela, você já se depara ali onde tem a sede do Afroreg e tal. E esse rapaz, com vários bermudas, sem camisa, vários rádios e telefone celular na cintura, acho que ele estava armado também, devia estar. Ele passou a nos acompanhar. E ele fazia apresentação, professor, me tratando como professor, doutor, tal, olha, aqui é assim, assado. E nós fomos passeando por lá com o presidente da Associação de Moradores e esse segurança. Eu me senti, doutor Prisco, pela primeira vez, eu relatava e relato isso para meus estudantes até hoje, quando eu atravessei aquela passarela, que eu cheguei dentro da comunidade, eu me senti completamente vazio, eu não era mais um cidadão. Eu não tinha mais leis, eu não tinha mais segurança, eu não era nada. A minha vida estava na mão de um sujeito desconhecido, que eu não sabia quem era, que podia decidir me matar ali, me eliminar, se eu desagradasse, e ficaria por ali. É um sentimento dos piores. Vocês não têm ideia como é você se sentir sem ser cidadão. Porque nós andamos e vivemos no dia a dia com um colete à prova de tudo, porque são as leis, são os nossos direitos, não é? Todo o esquema social que nos protege. E no final desse passeio, nós fomos ao fundo e tem um pântano, tem um lago grande no fundo, e aí uma pessoa da comunidade que já estava ali me disse que ali era o lugar onde eles desovavam os cadáveres. E eu, sinceramente, eu só não morri porque Deus achou que não era aquele momento, que eu quase tive um troço ali. E eu voltei de lá, e essa experiência para mim foi fatal, para sentir como é você estar num local onde você já não sabe mais quem você é. Você perde a identidade. Então, eu acho que o combate a esses caras, a essas pessoas que dominam os territórios e dominam as pessoas, eles têm que ser implacável. As outras questões que o Estado tem que fazer, educação, cultura, nós sabemos, mas isso aí não pode, nós não podemos ceder. Tomara que as forças e as Forças Armadas não cedam a essa pressão e que cumpram a missão específica de eliminar essas pessoas. E que, infelizmente, há figuras do mundo jurídico que estão lá para proteger. Essa é a forma de formar um Estado paralelo, porque essa turma, se não tivesse Estado paralelo, eles não vão se eleger. Eles querem se eleger prefeito, governador, senador, deputado. É o Estado paralelo. E o Estado do Rio de Janeiro é o maior exemplo disso. Mas isso, Prisco, é um processo de dissolução da própria civilização. Os conceitos de civilização começam a se dissolver quando o Estado entra nesse projeto, eu vou dizer projeto mesmo, de corrupção endêmico, em que nada consegue tirá-lo. Roma foi destruída. Todas as grandes potências do mundo passaram por algo assim e chegaram nesse ponto. E nós, sem chegar no apogeu, o Brasil pode entrar nessa situação. Há pouco tempo atrás, vocês devem ter lido no jornal, num grande shopping do Rio de Janeiro, encontraram uma cabeça humana no banheiro. Era o traficante avisando que aquela era a área dele. Numa cidade pequenininha como Machado, no sul de Minas, de 30 mil habitantes, você não consegue ir de um bairro para o outro, porque o PCC tomou conta. Então, esse é um problema das grandes cidades. Você esteve lá por algumas horas. Imagina as pessoas que vivem lá. Isso é um estado de terror completo. E a ação militar é exatamente no sentido de libertar essa sociedade que está subjugada ao Estado paralelo. Exato. Esse é o papel. As outras discussões caminham em paralelo, mas esse é o papel. Em Brasília, professor, nós tivemos um exemplo contrário muito bom. Em Brasília, não havia favelas. A primeira favela foi a invasão do CEUB, na década de 70, que o governo, na época, imediatamente retirou do local e colocou, onde hoje se chama a cidade de Ceilândia, que vem de CEI, Campanha de Erradicação das Invasões. E colocou lá, mas junto com essa população colocou um quartel do bombeiro, quartel da polícia, uma delegacia, uma escola e um posto de saúde. O aparato mínimo do Estado foi colocado lá junto, o que não ocorreu aqui no Estado do Rio. Então, hoje em Brasília... Não existe. Eu trabalhei na implantação de Samambaia, da cidade de Samambaia, no início dela. A primeira coisa que foi feita foi isso. O Estado se colocou o seu aparato mínimo. Coronel, lamentavelmente o nosso tempo acabou, nós estamos com 30 segundos. Só quero lembrar aqui aos nossos telespectadores
que este programa está sendo feito ao vivo hoje, quinta-feira, dia 1º de março, e a nossa reprise será domingo às 8 horas da manhã, para quem quiser assistir ou indicar outras pessoas para assistir. Eu agradeço muito a participação dos nossos debatedores de hoje e prometo renovar esse nosso compromisso mais à frente para que a gente possa discutir e fazer uma atualização desse tema que é realmente muito palpitante para todos nós brasileiros no momento. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.